Uma pergunta muito comum no consultório após um procedimento cirúrgico é se vai haver a necessidade de remoção de implantes como esses, como placas ou como parafusos que são aplicados no pé ou no tornozelo após uma cirurgia. De maneira geral, a grande maioria dos pacientes deve permanecer com seus implantes e isso não promove nenhum tipo de problema ao longo da vida. No entanto, existe uma parcela específica desses pacientes nas quais a remoção desse implante está indicada. Esse implante pode estar indicado, por exemplo, quando ele tem uma função provisória de manter uma articulação bem localizada, como por exemplo, um parafuso de sindesmose ou um parafuso na articulação da Lisfranc. São parafusos ou placas que bloqueiam algum tipo de movimento, que tem uma função temporária e que desde a primeira cirurgia isso já está programado para ser removido. Um outro grupo de pacientes que precisa remover esse implante é o grupo de pacientes que, por algum motivo, esse implante causa algum desconforto. Seja porque ele ficou saliente no tecido subcutâneo e na pele, seja porque ele atrita com alguma outra estrutura, seja um tendão, seja uma membrana, e ele pode causar algum desconforto. Está aí uma outra indicação para a remoção desses implantes. Além disso, existem casos onde acontece algum tipo de lesão sobre a ferida e aí expõe o material ou algum tipo de infecção, e isso pode também indicar a remoção desses implantes. Mas basicamente, quando o implante é colocado, na grande maioria das vezes ele não tem essa indicação. E uma vez que foi indicada essa remoção, aí precisa-se de um planejamento para avaliar o melhor método de se fazer isso, né? Quando são implantes que já estavam planejados para serem retirados desde da cirurgia prévia, desde a cirurgia anterior, isso em geral fica mais fácil, isso já é combinado, já tem uma data, já se tem uma ideia do acesso que será feito para a remoção desse implante. Quando são implantes que incomodam, esse paciente precisa ser muito bem avaliado para entender se de fato é um implante que incomoda. Muitas vezes o paciente vem com uma queixa inespecífica ou uma queixa decorrente de uma outra lesão associada na qual ele culpa o implante pelaquela lesão, e a remoção desses implantes muitas vezes não melhora os sintomas dele, então tem que ter convicção de que são os implantes que estão causando aquele problema e tem que ser feito um planejamento para que esses implantes sejam removidos sem que você cause lesão adicional às estruturas que estão em volta desse implante, né? Sejam elas os músculos, o osso, os tendões e etc. Esses implantes têm que ser removidos com a maior segurança possível. Então, para que isso seja feito, precisa, em primeiro lugar, identificar que de fato é ele que está provocando um incômodo. Em segundo lugar, identificar qual é a empresa daquele implante, porque cada parafuso, cada placa tem uma chave que retira aquele material de maneira específica, então é preciso ir com esse material pronto, preparado, saber se tem algum implante fragilizado ou algum implante quebrado, de modo que vai precisar de equipamentos adicionais para que isso seja removido. Então, entender qual o melhor acesso, se vai ser um acesso prévio ou se um acesso acessório para que se retire esses implantes. Então tudo isso tem que estar muito bem definido. Em geral, quando o paciente tem uma queixa relacionada a um implante e essa cirurgia é indicada de maneira correta, os pacientes costumam se beneficiar bastante. Seja porque aquele volume local diminuiu, seja porque o atrito com o calçado melhorou a sintomatologia naquele lugar, seja porque você reduziu o atrito de um tendão ou de uma estrutura que é inervada e que dói com aquele implante, e isso melhora de fato os sintomas do paciente. Mas isso tem que ser feito com muita tranquilidade, muita calma e um planejamento para entender de fato se é isso que está provocando o incômodo do paciente. Então, se você tem algum tipo de implante, alguma coisa que incomoda ou que você julgue que seja uma coisa que esteja te atrapalhando ou te limitando, vale muito a pena marcar com o seu ortopedista de confiança para fazer essa avaliação.